vamos lá. Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido também pela alcunha de Frater Goya. E acessibilidade só é acessibilidade quando é para todo mundo. Eu sou a Letícia Fávero, sou influenciadora digital, sou amputada dos 2 pés, deficiente auditiva dos 2 ouvidos, e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Muito bem. Letícia, eu insisti para o Marcelo para a gente conversar contigo, que já faz mais ou menos um ano e pouquinho que eu sigo o teu perfil no Instagram, e para mim você é uma pessoa ímpar, tá? Eu comecei vendo algumas, não é sketches, mas algumas piadinhas que você faz sobre amputados e tal. Eu falei, nossa, essa menina é muito bem resolvida, assim. Eu achei muito legal a tua abordagem sobre o tema e, de alguma forma, isso assim me trouxe essa curiosidade. A gente já fez uma fala com uma menina que tem alopecia totalis. Eu também tive em 2017 até 2019, aí o cabelo voltou, mas não tem nenhuma garantia que a condição permaneça ou não, né? E isso faz a gente pensar e refletir sobre vários aspectos da vida. E você é uma pessoa que você tinha uma vida, entre aspas, comum, como a maior parte das pessoas tem, né? Aquilo que a gente entende por normal, e daí alguma coisa aconteceu e você se viu com uma deficiência auditiva, né? Teve os 2 pés amputados, né? E aí, não sei se você já tem algum vídeo que explica isso, algum podcast que explica isso, mas se você quiser fazer uma introdução para o nosso público conhecer um pouquinho da tua história, seria legal. Isso, mas antes tem a nossa vinheta. Então, na verdade, assim, nas minhas redes sociais eu sempre falo um pouco sobre toda a minha história, né? Porque muitas pessoas se identificam, mas eu tive uma pneumonia bacteriana em 2018, eu tava com 24 anos. E, na verdade, em 2017, com 23 anos, o meu pai faleceu em fevereiro. E no início de abril, eu tive meningite bacteriana. O médico suspeita que possa ter sido a mesma bactéria que meu pai tinha. O meu pai, ele faleceu com efizema pulmonar, mas antes disso, ele estava com uma infecção no sangue e não foi tratada corretamente. E aí, ele veio a óbito. E aí, um mês e pouquinho depois do falecimento dele foi quando eu tive a meningite. Eu fiquei 15 dias entubada, tive 3 convulsões e uma parada cardíaca. E quando eu sobrevivi, eu quase precisei passar pela amputação do meu braço e das 2 pernas. Começou a necrosar as 2 pernas e meu braço por conta dos remédios altos, né? Mas os médicos conseguiram controlar e aí, na época, não precisei amputar. E um ano depois, na verdade, né, em 2018, foi quando eu tive a pneumonia bacteriana. E depois de tudo que aconteceu, a gente descobriu que foi pela mesma bactéria. Que essa bactéria que eu tive, a meningite, é uma bactéria que ela não tem cura. Ela já estava alojada no meu organismo e foi o que ocasionou tudo isso. Eu tenho ela ainda, agora ela tá inativa. Então, sempre que eu tenho alguma infecção, eu pego alguma virose, alguma coisa, tem que correr pro hospital já pra entrar com os medicamentos certos, né? Pra não deixar que ela se agrave e aconteça tudo que aconteceu de novo. Mas aí foi quando eu fiquei em torno de 2 meses quase entubada. E aí eu tive que amputar os 2 pés e perdi a audição dos 2 ouvidos por conta de 5 paradas cardíacas que eu tive durante a intubação. E aí com isso também afetou a minha visão. Quando eu saí do hospital eu não estava enxergando nada, eu tive que fazer uma cirurgia para voltar a enxergar. Então quando eu saí do hospital eu não estava enxergando, não estava ouvindo, não estava andando.
E fui me recuperando aos poucos. E eu acho que muitas pessoas têm passado por isso, eu tenho visto, eu tenho recebido relatos. Também, logo depois que isso aconteceu comigo, veio o Covid. O Covid também fez com que muitas pessoas tivessem várias sequelas. Então as pessoas começaram a se identificar muito com o meu perfil. Por isso que eu comecei a criar muitos conteúdos nas redes sociais para tentar amenizar um pouquinho essa dor que as pessoas sentem de perder um membro ou de se tornar agora uma pessoa com deficiência e não saber qual caminho tomar, por onde começar ou ir atrás dos seus direitos, né? Nossa, é assim, ouvindo você falar, assim, virou sua cabeça, sua vida de cabeça para baixo, né? Sim. Mas me espanta porque 2018 para cá são 6 anos. Sim. O teu perfil já tem pelo menos 1 ano e meio que eu acompanho, então ele é anterior a isso. Então, assim, você deu uma volta por cima muito rápido. Como é que você lidou com tudo isso, gente? Então, é muito assim, eu falo brincando, eu dou risada, porque eu já tô muito acostumada, mas é muito doido isso, porque eu tenho uma doença autoimune, que o meu pai também, veio da família do meu pai também tinha, o meu irmão também tem, que consiste num número baixo de plaqueta. Então, quando a plaqueta cai, a gente tem muita hemorragia, que nem, às vezes eu tô normal, assim, fazendo alguma coisa, meu nariz começa a sangrar, minha boca começa a sangrar, e aí se não para o sangue, eu tenho que ir pro hospital, fazer transfusão de sangue e tal. E isso eu tenho desde pequena. O meu irmão descobriu quando ele tinha 1 aninho, ele é 7 anos mais velho que eu. Ele tem, agora eu tô com 30, ele tá com 37. Então ele, desde pequenininho, ele vivia internado por causa dessa doença. Depois meu pai descobriu, eu descobri que eu tinha. Então assim, desde pequena, eu tenho uma rotina de hospital. Eu já passei por muita coisa em hospital, eu já conheci muitas histórias em hospital, e eu acho que tudo isso me fez amadurecer muito rápido desde pequena. Então eu aprendi a já enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu conheci tantas doenças mais complicadas que eu falo isso assim de coração aberto. Eu aprendi a dar graças a Deus pelo que eu tenho, pela doença que eu tenho, porque eu sei que, apesar dela ser ruim, ela não me faz sentir dor, sabe, aquelas dores insuportáveis e tudo mais. Eu tive que ficar muito tempo em alas de hemofilia, então eu sei a dor insuportável que as pessoas sentiam. Então eu aprendi a lidar e a ver o lado positivo de tudo que acontecia na minha vida, por mais difícil que fosse. E quando eu passei por tudo isso, a única coisa que eu pensava é, cara, eu tô viva. Eu sobrevivi, eu tô bem agora, eu saí do hospital, eu tô na minha casa de novo. E as pessoas que não estão em casa, sabe? Tipo, eu conheci uma menina que era novinha também, igual eu tava com 24, ela tinha feito 23, ela tava na UTI também. Ela teve câncer, ela teve várias coisas que se agravaram por conta do câncer. E ela faleceu no dia que eu tive alta. E aí eu pensei, com certeza ela ia querer estar vivendo tudo que eu tô vivendo, tudo que eu tive a oportunidade de estar vivendo, sabe? Independente das dificuldades. Então eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente e isso me deu muita força para que eu conseguisse lidar com tudo isso. Ô Letícia, uma pergunta, né? Eu tava vendo no seu perfil, quando o Goiás... Bom, primeiramente, prazer ter você aqui, né? Como o Goiás já falou, né? Quando ele falou de você, eu até foi por conta de um vídeo, de uma viagem sua, que ele falou, nossa, a gente podia conversar com ela, super interessante. Enfim, aí eu olhei o perfil, achei super bacana também, vi que você tem um trabalho num podcast também, que leva esse assunto para conversar com várias pessoas que têm um tipo de condição, às vezes, parecida com a sua também e tal. E, assim, quando você passou por toda essa situação, que você, sabe, viu que bola para frente, tô viva, né, vou continuar vivendo, como que surgiu essa ideia de você mostrar isso o lado, não o lado bom disso, vamos dizer assim, mas o lado, vamos dizer assim, de continuar viva e nas condições que você acabou tendo. De superação, né? Exatamente. Isso usando o Instagram, isso usando o podcast. Como que foi isso? Foi natural esse processo? Você pensou, talvez, se eu falar disso, talvez eu ajude pessoas. Como que é isso para você? E daí, no caso, hoje, você faz isso para sobreviver, né? Isso é seu trabalho, né? Como que foi essa história daí? Como que surgiu? Porque, que nem o Goiás colocou, né? Faz uns 6 anos, mais ou menos, que isso tudo aconteceu. Então, é um período muito pequeno de tempo, né? Se for, assim, olhando agora, né? Se for para ver, né? Para você estar sustentando toda essa, vamos dizer assim, essa vivência, né? Como é que foi isso?
Então, eu comecei a trabalhar com a internet no final de 2021 para 2022 já, né? E, na verdade, quando aconteceu tudo isso comigo, eu comecei a fazer vídeos mostrando um pouquinho da reabilitação, na verdade, para os meus amigos. Eu já tinha um número significante de seguidores, eu acho que eu tinha uns 20 mil seguidores no Instagram, porque quando aconteceu tudo isso comigo, eu fiquei 2 anos na cadeira de rodas, até conseguir colocar as próteses, e eu comecei a fazer uma campanha junto com outras empresas que me ajudaram a fazer uma campanha para conseguir as minhas próteses, né? Na época a gente fazia a campanha com lacres de latinha, a gente não estava arrecadando dinheiro. Eu comecei com vaquinha, mas aí uma empresa, que é o Projeto Abraço, né, me convidou para participar de uma campanha com lacres de latinha, que eles iam arrecadar esses lacres e reverter no valor das próteses. E aí a campanha tomou uma forma tão grande, tantas pessoas ajudando, que começaram a compartilhar a minha história. E aí eu comecei a ganhar seguidores, cheguei a 20 e poucos mil seguidores no Instagram. Mas eu mostrava minha reabilitação para mostrar para as pessoas que não era mentira, que eu, de fato, eu tinha amputado e precisava das próteses, né? Na época eu fazia a reabilitação na ACD. E também para os meus amigos que não conseguiam me visitar, porque eu ainda estava muito com o sistema imunológico ainda reabilitando, né? Tomando todos os cuidados possíveis, então eu mostrava para eles que estava tudo bem, para eles irem acompanhando esse processo. Então, na verdade, não foi a intenção trabalhar com a internet naquele momento, mas com isso, com tudo que aconteceu de eu gravar esse processo, esse passo a passo que foi a minha vida durante a reabilitação para o aparelho auditivo, para as próteses, a cirurgia para a visão e até o psicológico, eu comecei a receber muitos relatos de pessoas que estavam passando por isso também, por alguma outra doença, ou até pela mesma bactéria. E aí eu entendi que isso estava ajudando algumas pessoas de certa forma. E eu tinha muita dúvida de várias coisas, porque eu não tinha uma pessoa com deficiência na minha família ou no meu convívio social. Não por escolha, mas sim porque, sabe, nunca aconteceu de eu ter amizades, conhecer pessoas com deficiência, assim, de acordo com os ambientes que eu ia, né? Então, eu percebi que eu tinha muitas dúvidas sobre a deficiência, sobre várias coisas relacionadas a isso, e eu pensei, aos poucos que eu estou aprendendo com tudo isso, eu poderia estar ajudando outras pessoas que estão passando por isso agora e têm as mesmas dúvidas. Então, eu comecei a fazer vídeos tirando um pouco desmistificando um pouco as coisas sobre deficiência, sobre amputação e aprendendo também com as outras pessoas. E aí, acabou que se tornou um trabalho assim eu perceber. Eu comecei a receber mensagens de marcas querendo me contratar para fazer publicidade. E aí se tornou um trabalho que hoje, graças a Deus, é a minha fonte de renda, é o que eu faço. Eu pude sair da parte de CLT e tocar como um trabalho meu mesmo, e hoje é uma coisa assim que virou. Nossa, é muito legal ver isso. Eu trabalho, eu sou da educação, eu sou do governo estadual, trabalho na Secretaria de Educação e sempre participo das conversas lá, por exemplo, tem o CONAI, que é aquele encontro que se tem todo ano para debater a educação, etc. Né? Na verdade, o CONAI ele tem o plano decenal e depois tem as etapas anuais. E eu estou sempre no eixo da diversidade, que, entre outras coisas, trata de acessibilidade. Né? E uma coisa que eu te digo é assim, o pessoal da acessibilidade é extremamente brigão, né? E alguns, até vou falar aqui abertamente, não tem problema, porque eu não vou citar nomes, mas assim, alguns, eles beiram até a grosseria, porque a gente vê assim, eu entendo que é porque você fica tão na borda, tão marginalizado quando você é portador de deficiência, que aí as pessoas começam a vir com um sentimento de pena, tadinho, não sei o quê, ou esquecem, você vira uma pessoa invisível na sociedade, e assim sucessivamente. Então é um pessoal que costuma já vir soltando fogo pelas ventas, né? Já vem disposto a tudo, a brigar para conquistar o seu espaço. E aí o que me chamou a atenção é você fazer o caminho oposto. Você vai pela simpatia, tipo, trazendo a dificuldade do dia a dia, que é enfrentar
um mundo que não é pensado para quem é diferente, né? O mundo é pensado para os normais, né? Daí a gente tem que tentar entender o que é ser normal, porque na realidade todo mundo é um indivíduo à parte, né? E aí assim me chama muito a atenção essa tua postura de estar sempre sorrindo, estar sempre alegre, né? E assim me tocou muito o vídeo que você fez em Buenos Aires, falando que você tomou um choque de realidade ali e percebeu que não, de repente, não tinha, literalmente, você deu um passo maior que a perna ali, né? E teve essa situação que, tipo, cara, eu fui obrigado a enxergar que eu também tenho limites. Né? Então, eu falo para as pessoas que eu tenho esse privilégio, digamos assim, de ter me tornado uma pessoa com deficiência e não ter sido uma pessoa com deficiência. Então, eu vejo os dois lados da moeda. Eu vejo o mundo como uma pessoa que não tem deficiência e como uma pessoa que tem deficiência hoje. Por isso que eu acho que eu tenho mais paciência. Eu tento falar com as pessoas de uma forma que eu acho que as pessoas vão entender. Que nem eu uso muito humor para trazer essas pautas importantes, porque eu percebo que quando a gente faz um conteúdo mais sensível, tem muitas pessoas que não têm muita paciência de ficar vendo, sabe, de acompanhar. Então, quando a gente faz um conteúdo mais puxado para o humor, a gente desperta um pouco a atenção dessas pessoas. E isso é uma forma de chamar a atenção das pessoas. É uma coisa que eu aprendi desde pequena, porque na minha família a gente sempre brincou muito com tudo. Todas as situações difíceis que aconteceu, eu aprendi isso muito com meu pai. Meu pai sempre foi muito piadista com tudo. Então, eu até brincava, assim, quando aconteceu a minha amputação, eu até falava, nossa, se meu pai tivesse aqui, ele já teria colocado o motor na minha cadeira de rodas, ele mesmo já teria feito minha prótese, já teria me transformado num robô, porque meu pai era todo assim, sabe? Então, eu aprendi muito com ele a lidar com as situações de uma forma mais engraçada. E eu tentei trazer isso em relação à deficiência, e eu vi que muitas pessoas acabaram se atraindo mais e tendo mais atenção com pautas importantes, usando mais essa linguagem, né? Mais leve, mais descontraída. E só que mesmo brincando, às vezes eu até acabo esquecendo que eu sou uma pessoa com deficiência. E aí acontecem situações no nosso dia a dia, tipo capacitismo, né? Preconceitos, lugares que não têm acessibilidade. E aí a gente acaba tomando esse choque de realidade. E quando eu fui para Buenos Aires, que a minha prótese machucou muito, eu falei, não, vou fazer uma viagem sozinha, que eu sou capaz de fazer uma viagem sozinha. E foi quando eu me vi desesperada, que a minha prótese estava doendo, eu não conseguia colocar a prótese, não conseguia andar, e comecei a pensar, meu Deus, como que eu vou sair daqui? Como que eu vou embora? Se tivesse alguém que iria me ajudar agora nesse momento, mas eu inventei de fazer as coisas sozinha, porque eu achei que eu dava conta. E de fato eu dei conta, só que eu precisei passar por um momento assim de estresse para ter aquele choque de realidade e saber lidar com isso. Eu falei, ainda bem que isso aconteceu agora, que foi na minha primeira viagem sozinha para fora e foi num país que é perto, né? Que Buenos Aires é perto. Então, qualquer coisa que não fosse capaz de solucionar, teriam como alguém ir me socorrer. E hoje eu já sei lidar com isso. Então, se eu for viajar, eu já sei o que eu posso fazer para amenizar o que aconteceu. Mas muitas pessoas estranharam, porque eu sempre faço vídeos brincando, e aí quando eu fiz o vídeo chorando muito lá em Buenos Aires, eu recebi várias mensagens das pessoas, nossa, eu não te reconheci, eu não esperava que você fosse fazer um vídeo chorando. Mas isso foi importante, porque durante esses meus vídeos que eu faço brincando, dando risada, eu recebi vários comentários de pessoas que não sabem lidar bem com a sua amputação, com a sua deficiência, e as pessoas começam a se cobrar muito, me vendo toda feliz, viajando, fazendo várias coisas, e pensando, pô, por que ela consegue e eu não consigo? E eu queria mostrar para as pessoas que eu também passo por muitas dificuldades, que tudo não é um mar de rosa, sabe? Eu também sinto muita dor na perna, tem dias que eu não consigo fazer muitas coisas. Então eu queria mostrar isso para as pessoas, sabe? E aí acabou que muitas pessoas me mandaram mensagem assim, se identificando com o meu vídeo, chorando, e deu até uma força para essas pessoas, para elas entenderem que tá tudo bem, que um dia a gente chora, a gente fica mal, mas no outro dia a gente consegue colocar para tudo e ir de novo e tentar de novo, e assim vai.
Não, e é muito interessante isso que você falou, porque na realidade eu acho que as pessoas... eu também tenho uma vida aí em rede social, e você vê que as pessoas têm uma imagem idealizada de você. Sim. Né? E daí eles acreditam que você é a rede social. Então você sempre, ela tá falando isso, mas claro, né? Se eu fosse ela e tivesse como viajar, que nem ela viaja, eu não ia estar chorando, né? E aí as pessoas criam até um estigma, né? Ou de um lado ou de outro, que parece que as pessoas têm que o tempo inteiro rotular você de alguma coisa, dar um jeito. E principalmente, isso é uma coisa que eu, no geral, eu percebo muito. Eu sei que parece clichê, mas é que a sensação que todo mundo quer mais é ver o outro se estrepar, né? Então não quer ver a pessoa bem. Então, em vez de entender assim, porra, né, ela fez tal. E daí, só que o teu vídeo me chamou a atenção muito para uma questão preocupante, e que acho que isso é uma pauta entre as urgências, digamos assim, que você comentou que a tua prótese machucou demais. Ainda não se inventou nada que torne a prótese mais confortável, que seja porque você tem também, não sei, me ajude, mas você pode ter também formação de escaras, coisas assim, com a prótese, pelo uso excessivo. Como que é isso? Então, a minha prótese, ela é uma prótese, assim, com uma tecnologia muito alta. Então, ela é bem confortável e ela é do particular, porque eu consegui, depois de 2 anos fazendo campanha, tem muita gente que acha que eu sou rica, porque eu tô sempre, fazendo isso, fazendo aquilo em evento. Uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, gente... Vocês não conhecem permuta? As pessoas convidam a gente para os eventos para fazer isso, para comer ali, para comer ali. Não sou rica. E a minha prótese, ela é cara porque eu consegui, depois de muita luta, depois de 2 anos, lutando muito para conseguir juntar o dinheiro da prótese com uma campanha muito grande. E aí ainda consegui a parceria com a clínica da prótese, que sempre estendeu a mão para mim. Então, assim, a minha prótese, ela é de última tecnologia. Então, ela é muito confortável perto de uma prótese do SUS. A prótese do SUS, ela é muito, muito inferior ainda. Ela ainda machuca muito. Claro, ela é uma mão na roda, para quem não tem condições, mas ela ainda é bem inferior. Só que mesmo a minha prótese sendo muito boa, de última tecnologia, ainda assim machuca, porque no meu caso, assim, pessoas que têm amputação só numa perna também têm as machucados, mas no meu caso, que são os 2 pés, todo o meu peso do corpo tá sustentado num osso único ali, não tem o pé que segure, né, aquele peso. E eu não sabia disso, eu aprendi com a amputação. A maior parte do nosso equilíbrio e da sustentação do nosso peso tá bem no peito do pé, sabe? Então, como eu não tenho, eu tenho que sustentar o meu peso no meu joelho e aonde é a minha amputação. E aí, quando a gente usa muito, é igual quando a gente usa um sapato, assim, por mais confortável que ele seja, se a gente usar ele sem parar, andar, caminhar bastante com ele um dia todo, no final do dia, vai estar com uma bolha ali no pé, machucado. E a amputação é a mesma coisa, por mais que seja confortável, a gente coloque eu faço vários curativos para a prótese machucar o menos possível, ainda assim não tem como. Infelizmente ainda machuca por conta de como que é a amputação, o osso que tá ali pegando. Infelizmente é uma coisa que não tem como controlar. O que os meus fisioterapeutas sempre me indicam também é não usar a prótese tanto assim, que nem, claro, tem que usar a prótese para fazer as coisas que são importantes, mas dê um tempinho, sentei no restaurante para comer, tira um pouquinho, dá uma descansada na perna, para aliviar. Só que no dia a dia a gente nem pensa, a gente até esquece, né? A gente tá fazendo as coisas, a gente esquece. Foi o que eu falei, às vezes eu esqueço que eu sou amputada. Aí quando acontece essas coisas, eu tomo esse choque de realidade e lembro que eu tenho uma limitação, que por mais que eu sei que eu posso fazer várias coisas, eu tenho que fazer as coisas dentro da minha limitação. Aí às vezes eu extrapolo um pouco. E daí, pode falar agora. Você, no dia, desculpa, não vi que você estava falando aqui, tá bem na frente. Mas assim, e no dia a dia você alterna, por exemplo, a cadeira com a prótese, muleta, como que é o teu dia a dia no gerenciamento disso? Então, que nem agora eu tô na cadeira de rodas, na minha casa eu fico sem a prótese, fico na cadeira de rodas, mas quando eu só saio com a prótese, não costumo sair muito com a cadeira, até porque foi meio traumatizante pra mim sair na rua de cadeira de rodas na época que eu era amputada, né?
porque não tem estrutura nenhuma, eu não conseguia sair sozinha, fiquei durante 10 anos dependendo das pessoas para sair de casa, eu não sabia sair sozinho com a cadeira. Tem gente que, tem muito cadeirante que sai sozinho, né, que sabe empinar a cadeira para passar nos buracos, eu não sei, não tenho essa habilidade, então foi muito ruim para mim. E aí eu saí com a prótese, mas quando eu tô com a prótese muito machucada, que tá doendo, às vezes eu uso muleta. É raro, mas às vezes eu uso. Mas dentro de casa eu evito ao máximo ficar de prótese, eu uso mais cadeira de rodas. Até para dar esse respiro aí para... Sim. Aí eu faço curativo, eu passo pomada, né? Cuido da amputação, porque querendo ou não, ela forma um machucado ali, uma bolha, caleja, né? Fica assim. E ainda mais no calor. Nossa, no calor, que soa muito, a prótese esquenta muito, é o que mais machuca. Sim, vira foco de bactéria, né? O que eu ia perguntar, você falou da sua prótese, falou do SUS, né? O seu tratamento, você teve que fazer ele, você fez particular ou você fez tudo pelo SUS? Como é que foi nessa época, assim? Você tem algum plano, né? Desculpa. Eu tenho casos de amor e ódio com o SUS. Porque assim, eu amo o SUS, de verdade, assim. Eu falo que o SUS salvou a minha vida, porque eu não tenho plano de saúde, nunca tive. Toda a minha doença, desde pequena, a minha doença da plaqueta baixa, eu sempre tratei no SUS. Eu trato num hospital que fica aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E é um hospital que eu nunca tive do que reclamar. E foram eles que salvaram minha vida quando tudo isso aconteceu. Os médicos sempre foram muito incríveis. E todos os remédios que eu sempre precisei, eu nunca tive problema com o SUS. Eu até falo, é muito doido isso, porque eu sigo umas páginas de pessoas que têm essa doença da plaqueta, e muitas pessoas têm planos de saúde e têm que entrar na justiça para conseguir os remédios, as medicações, porque não consegue. E eu, pelo SUS, nunca tive problema, sempre consegui tudo. Infelizmente, agora a gente está passando por alguns problemas, porque estão querendo tirar esse tratamento do SUS, então tá uma luta muito grande, mas assim, nunca tive problema com isso. Agora, eu falo sem caso de amor e ódio, porque às vezes também, dependendo do hospital que eu tenho que ir, fazer algum exame, alguma coisa, tem hospitais que sabem lidar com pessoas com deficiência, tem hospitais que não, e isso não é só pelo SUS, né, até hospital particular também, então é um caso de, assim, de amor e ódio. Mas tudo que eu fiz sempre foi pelo SUS, eu não tenho plano de saúde, não tenho convênio, nada. Legal. E eu vou até só para esclarecer, não tenho convênio. Uma, porque, por mais que eu trabalhe com internet, eu não consigo bancar ainda um tratamento no convênio, porque eu e meu irmão que tenho esse problema de saúde, e por a gente ter esse problema de saúde que custa mais caro, o convênio seria muito mais caro. E também foi o que eu falei, como o SUS sempre nos deu todo o auxílio, eu tenho esse hospital que eu passo desde pequena, eles têm todo o meu diagnóstico lá, então não teria porquê eu ir para um plano de saúde, sendo que esse hospital sempre me dá todo o suporte e eles sabem os remédios que eu tenho alergia e tal. Tudo que eu tenho, eles têm ali. Então, é o que me ajuda. Você ia falar agora, eu te cortei aquela hora, pode falar. Eu ia perguntar se você chegou a experimentar outras próteses, como aquelas próteses de corrida. Você já viu aquilo? Sim, eu tenho uma prótese de corrida e atualmente a clínica da minha prótese também me deu um pé de banho, que a gente fala, que é pra eu poder ir pra praia, ir pra piscina, porque é um pé diferente, o meu pé da prótese, ele não pode molhar. Assim, tipo, pegar chuva tudo bem, mas coisa rápida, chega em casa já tem que secar ao máximo ela. Agora, o pé de banho eu já posso entrar na piscina, fazer um monte de coisa. E fazia muito tempo que eu não ia pra praia. Desde que eu amputei, eu fui pra praia no começo desse ano. Então, assim, já tava quase 6 anos sem ir pra praia, por conta desse medo de... Não ir pra praia em si, mas entrar no mar, né, que eu falo. Porque eu não tinha medo de entrar sem a prótese e a onda me puxar, não consegui segurar, não consegui voltar. Então, agora eu tenho o pé de banho e eu tenho o pé de corrida também, mas eu ainda tô aprendendo a usar ele, porque é muito complicado me equilibrar nele, é bem difícil. Mas é muito legal, é uma experiência muito diferente. Deixa uma curiosidade, assim, Letícia. Por exemplo, a prótese normal, né, do dia a dia, assim, não essa de corrida, ela tem, tipo, algo que simula um pé, vamos dizer assim, natural, seria isso. E você calça dentro de um tênis, é isso? Um calçado normal ou não? Ela é só ela mesmo, você usa ela. Como que funciona? Não, a prótese de corrida, ela é normal. Eu digo a normal. A normal mesmo. Não, a prótese comum, eu tô perguntando. Comum não. A comum é o pé
como se fosse um pé, mas ele não se move, né? Assim, o meu pé, ele move só se eu quiser usar salto, que aí, ou um tênis que tem um saltinho, eu aperto um botãozinho nele e aí eu mesma com a mão, manualmente, inclino ele pra frente e pra trás. Então, ele faz esse movimento só, mas sozinho, automático, tipo, mexer o pé sozinho, ele não mexe, ele não tem esse sistema. Mas eu uso tênis nele. E tem muita gente que fala, nossa, você usa prótese porque... Opa. Deu uma... Então, cortou. Você estava falando que um monte de gente fala que... E daí fala pra eu usar. Um monte de gente fala que se eu uso prótese, por que eu uso tênis? Eu poderia, tipo, sair descalço. Eu falei, mas gente, vocês vão num restaurante descalço? É a mesma coisa, não é porque eu uso prótese que eu vou sair descalço. Até porque o pé da prótese, ele é muito caro. E se eu sair descalço e pegar, tipo, uma pedra, pisar numa pedra, alguma coisa e quebrar o pé, é muito caro pra trocar por um pé novo. Entendi. Então, sim, eu uso tênis e tal. E a prótese de corrida, não. A prótese de corrida, ela é um aro, né? Tipo, um arco, que ela faz um movimento, parece que ela tem uma mola, mas ela não tem mola. É porque ela faz um movimento de fechar e abrir. E nessa que ele fecha e abre, ela impulsa a gente pra cima. Então, é mais fácil da gente correr. Ela dá um impulso pra gente correr. Ah, entendi. Não, era isso que eu queria tirar de dúvida, porque eu fiquei pensando, né, na prótese, né, como que você... Porque daí você usa salto, eu vi alguns vídeos que você estava fazendo, vestindo algumas roupas pra sair, né, do Rock in Rio, né, você também foi, tudo, mó legal. E daí eu fiquei Eu gosto muito de festival. Ah, que bacana. E como que é essa experiência daí pra você que tem essa dificuldade, vamos dizer assim, essa deficiência, pra ir no festival? Você, esse lado de acessibilidade, como que funciona lá? Funciona legal? E os festivais que você foi, assim, como que... Eu acompanhei esse do Rock in Rio, né, por último, agora que teve. Como que funciona? Você tem um lugar, uma área de acessibilidade específica? Como que é isso? Então, varia muito de festival para festival. Isso é uma coisa muito triste ainda, na verdade. É uma coisa que eu tento sempre ressaltar nas redes sociais, porque eu gosto muito de música, eu sempre gostei muito de música. Então, assim, eu amo show, festival. Eu gosto de música ao vivo, eu gosto de festa, né? Só que não é todo lugar que tem a área acessível para pessoas com deficiência. E aconteceu já muitas vezes de eu ligar pro evento e falar, olha... Eu sou uma pessoa amputada, uso prótese, tem lugar para sentar no evento, tem área para PCD? Ah, sim, tem, pode ir tranquila. Chega na hora, não tem. Já aconteceu muito isso. Mas o Rock in Rio é um dos festivais que eu mais fico confortável. Eu amo. Eu fui a primeira vez na edição passada, que foi em 2022, a convite deles para conhecer a acessibilidade. E eu fiquei extremamente encantada. Porque foi, acho que, o festival mais completo que eu já fui em questão de acessibilidade. Eu falo isso não só por conta da minha deficiência física, mas também tenho deficiência auditiva. E eles têm a área Sinto Som, que é do lado do palco, bem na caixa de som, com intérprete de Libras. Foi o único evento que eu vi. E, assim, a Rock World, que é a organização, né, do Rock Rio, eles fazem a organização do Detal e do Lola agora. Nos outros anos eles não fizeram, mas esse ano em diante agora eles vão organizar o Lola. Então, esses 3 eventos, Rock in Rio, Lollapalooza e Detal, são os eventos, assim, para mim, mais completos em questão de acessibilidade. E aí o Rock in Rio é incrível, porque é uma área bem plana, então é bem tranquilo. Já o Detal e o Lollapalooza, que é no Interlagos, aqui em São Paulo, é bem ruinzinho o espaço, não a acessibilidade, porque eles fazem o máximo possível para ajudar na questão de acessibilidade, mas o espaço é ruim porque tem muito morro, né? Um sobe e desce de morro, e aí a gente fica em umas áreas assim que fica inclinada e muito cansativo, machuca mais. Então, assim, varia muito de evento para evento. Normalmente eu tento ir em eventos que eu sei que tem acessibilidade, que nem eu amo música eletrônica e tá tendo a Tomorrowland. Teve, né, a Tomorrowland. Eu não fui, porque a Tomorrowland eu já fui avisada de que lá não tem acessibilidade, de que lá é muito ruim mesmo. E então eu já fui na Tomorrowland em 2015, 2016, antes de eu me tornar uma pessoa com deficiência. Agora em 2023 que teve, e agora em 2024, infelizmente eu não fui, porque eu já sei que é um festival que eu não aguentaria, que não teria acessibilidade para mim. Entendi. Pois é, aí você conhece uma artista chamada Victoria Modesta? Não. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar até aqui só para te mostrar rapidinho. E ela teve, eu não me lembro agora, que faz um tempão
que eu vi a história dela, não estou bem lembrado. Ah, na verdade eu conheço, que eu não sei pelo nome, mas eu conheço, eu sigo ela no Instagram. Eu vi pela prótese. Não, eu acho ela fantástica. E, se não me engano, ela também foi uma infecção, né? E aí, com 15 anos, ela optou, o médico falou, ó, né, é isso, você pode morrer. E ela falou, não, pode tirar. E aí ela Inclusive, tirou. a prótese dela é minha inspiração, porque eu acho tão linda a prótese dela. Eu falo, eu queria uma prótese dessa, que na minha perna não dá ainda pra fazer isso, mas eu acho linda demais. Essa aqui do prototype dela é fantástica, né? É muito legal. Eu acho que, se não me engano, ela usou essa num clipe que ela fez. Isso. Eu vi. Muito e legal. Acho que foi a Dior quem que fez essa prótese dela. Que ela tem uma prótese toda de joia, né? Então, eu não sei. Essas próteses dela artísticas, ela usa mais assim, tipo, em clipes, né, e tal. Porque no dia a dia não teria como ela andar com uma prótese dessa. Mas eu não sei quem foi que fez. Eu só sei que o meu sonho é fazer um ensaio de fotos assim. Eu tenho um sonho de fazer esse ensaio, assim, com uma prótese bem diferentona mesmo. E eu acho interessante porque ela traz essa voz também sobre sobre não ser uma limitação, né? Sim. Que a deficiência, ela na realidade trouxe força para ela, né? É isso que ela tenta colocar, né? E é muito legal ver que ela é uma artista e trazendo essa pauta, né? Pois é, ela comprou essa briga forte, né? Uhum. E você ela é muito maravilhosa. Não, acho ela fantástica. Você já viu aquele filme do James Cameron, Alita? Não, que é a me máquina lembro, de combate. Ele é sobre um robô, também um tipo de androide. E no lançamento do filme, porque o James Cameron, eu respeito muito ele pelas produções dele, sempre tem um pano de fundo. E ele, nesse filme, ele investiu um monte justamente no desenvolvimento de próteses biônicas e tal, para pessoal com deficiência. E daí, na estreia do filme, ele deu se não me engano, era um par de braços para uma menina que também tinha sofrido amputação. Foi Mas não é um filme que lançou agora na Netflix, não, né? Não sei, é um filme que acho que é de 2018, deixa eu ver. Acho que ele é mais antigo, é uma animação, na verdade. Não, mas não é porque lançou agora, acho que, não sei se foi esse ano ou se foi ano passado, não me lembro, lançou na Netflix um que chama Biônicos, que é de prótese biônica. Mas é com o Bruno Gagliasso, é brasileiro. Brasileiro. Esse ele é americano, E depois eu vejo o link que tem ele fazendo a entrega para a menina, precisa ver que legal, que aí é uma prótese toda controlada por pensamento, né? Que tem aquelas respostas tal, neurológicas. É a prótese de mão, lá na clínica da minha prótese tem essa prótese, ela é ligada no nervo que a gente tem aqui, né, no braço, como fala? Não chega nem, acho que não é nem aqui no ombro, é um pouquinho mais para cima. E é o nervo que a gente consegue movimentar o braço e abrir e fechar a mão. E aí tem essa prótese que você encaixa assim no braço e aí você consegue pegar as coisas, você consegue movimentar ela, é muito bacana. Legal. Você falando de arte, né? Você gosta de música, tudo, né? Você estava comentando. E você tem alguma relação com a arte, assim, por exemplo, você faz, toca, faz teatro, alguma coisa assim também? Não, eu sou muito ruim. Eu muito ruim com qualquer coisa manual. Eu falo, gente, eu sou péssima. Eu ganhei um violão uma vez de um seguidor meu, porque faz bastante tempo. Ele começou a me acompanhar desde que aconteceu a amputação. E aí eu comentei, foi na época da pandemia, a gente tava entediado, eu falei, queria tanto fazer aula de violão, aprender a tocar violão, né? Só que eu nem tenho violão. E ele me mandou um violão. E eu tenho ele até hoje aqui, assim, eu amo ele, mas eu não sei tocar. Não tive tempo ainda de fazer aula, eu quero muito. Meu sonho, de verdade, é aprender a tocar violão e piano. Mas eu sou muito ruim, Entendi. Não dá. O meu negócio é falar, é comunicação. Eu faço faculdade de jornalismo também. Então, assim, minha história é comunicação. Agora, coisas fazer manual, esquece.
Não? Entendi. É que você falou bastante sobre música e tudo, falei, vou perguntar. Muita gente fala pra mim, você tem... Eu não sei, né? Eu falo assim, acho que as pessoas acabam se confundindo um pouquinho com as coisas na internet, porque muitas pessoas falam que eu tenho uma voz bonita, mas é porque não me viram cantar. Porque quando eu tento cantar, não vai, assim, meu irmão, quando eu começo a cantar, meu irmão fala, pelo amor de Deus, fica quietinha. Não, mas você tem uma modulação boa. Sim. Acho que é mais treino. Gente, é tudo aprendizado. É tudo aprendizado. Eu toco, mas eu toco de teimoso. É que eu acho que assim, a pessoa que canta tem um dom já, né, pra cantar. Eu não nasci com esse dom. Geralmente as pessoas têm uma predisposição, né, assim, mas a aula... Eu tô falando porque eu sou músico, né, eu tenho uma escola de música aqui. Ai, que legal. Né? Aí, mas as aulas ajudam nesse sentido, né, de você direcionar algumas coisas, mas, lógico, né, tem gente que tem muita dificuldade, que talvez tem que trabalhar muito afinação, essas coisas assim, mas não é impossível, né, tipo, veja pela sua história de vida, né? Nada impossível. Eu penso assim, tipo, eu juro pra vocês, sempre tive o sonho desde pequena de ser modelo ou cantora. Legal. Desde pequena. Eu sempre ensaiava, assim, desfilando, aí eu colocava as músicas que eu gostava e ficava cantando, então eu sempre gostei. Mas agora, com a minha deficiência auditiva, eu acho que eu criei um pouco de insegurança em relação a coisas assim, de ouvir. E aí eu tenho medo de eu não estar conseguindo me escutar direito e tipo, tá super desafinada e vou cantar em algum lugar, eu tô super desafinada e eu não tô me escutando direito, não sei se eu tô afinada, se eu não tô. Eu acho que isso me trouxe uma insegurança a mais, então eu prefiro nem arriscar. Prefiro ficar assim. Mas você sabe que uma coisa legal do violão é porque ele tem também uma percussão, né? E aí, às vezes, por exemplo, que nem você para cantar, você vai conseguir sentir, se você estiver fora do tom do violão, você vai perceber na vibração do instrumento. Sério? Isso é uma coisa legal. Então é uma percepção corporal também que pode acontecer. Nossa, eu não sabia disso. Porque aí se você estiver num tom diferente, o violão você vai perceber que o violão tá indo para um lado e você tá indo pro outro. É até interessante, porque quando aconteceu a questão da minha deficiência, eu sempre falo para as pessoas, eu sempre lidei muito bem com a minha amputação, mas eu acho que o que mais me trouxe insegurança até hoje, eu tenho insegurança é a minha deficiência auditiva. Sempre que eu vou para os lugares, quando eu fui viajar para Buenos Aires, o meu maior medo era a questão da comunicação, não assim, falar espanhol e tal. Não, era a questão de eu não entender, não conseguir ouvir de jeito nenhum. Porque eu sei, né, assim, espanhol eu ouço, eu sei mais ou menos o que a pessoa tá dizendo. Mas como eu tenho deficiência auditiva, eu tenho dificuldade até de entender se a pessoa tá falando português, imagina outra língua, né? E aí foi um dos meus maiores medos, foi a questão da comunicação. E eu consegui me lidar bem, assim, com isso. Mas todo lugar que eu vou, tudo que eu faço, assim, eu acho que uma das minhas maiores inseguranças é a minha perda auditiva. E aí eu fiz até um vídeo falando de alguns artistas que têm perda auditiva e trabalham, né, com internet, com televisão e música. E o Bonovox é um deles, e eu não sabia que ele tem uma perda bem significativa, né, de audição. E o cara é incrível, então eu falei, realmente, às vezes a gente mesmo se limita com medo, né? Sim. No caso, a sua perda auditiva, ela chega a ser total? Não. Do lado esquerdo é total, e do lado direito eu perdi equivalente a 80% da audição. Eu uso o aparelho auditivo, que nem meu aparelho, ele conecta Bluetooth, então eu tô ouvindo vocês, porque ele é conectado. E eu tenho um aparelhinho, um microfonezinho também que eu levo para vários lugares, que eu consigo conectar e falar com as pessoas. Mas eu tô na fila do SUS para fazer a cirurgia de implante do lado esquerdo. Aquele implante coclear, né? Isso, eu vou colocar do lado esquerdo. Aí do lado direito eu vou continuar com o aparelho auditivo e do lado esquerdo eu vou ficar com o implante. Eu tô até participando de uma pesquisa pelo SUS, porque normalmente eles fazem essa cirurgia no SUS só quando você tem a perda total dos dois ouvidos. Como o meu é só total em um ouvido, no outro eu consigo ouvir bem com o aparelho auditivo. E foi um pouco complicado, assim, no começo eu consegui, mas aí os médicos conversaram com os diretores lá do SUS pra gente entrar nessa pesquisa
para eles verem como que é a adaptação de uma pessoa unilateral, que eles falam, né, na questão da perda total. E aí eu consegui entrar nessa pesquisa e eu vou conseguir fazer todo esse processo de colocar o implante pelo SUS. Legal. Bacana. Eu acho assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Inclusive a minha sogra, ela teve agora uma perda auditiva grande, eu fui com ela ver essa questão do aparelho. Justamente era um que, pelo que você está descrevendo, deve ser o teu, que é aquele, o tipo médio, né, que eles têm, que aí tem Bluetooth, tem todas essas coisas, esses recursos, né? Sim. Só que, cá entre nós, ele é um custo proibitivo pacas, né? E aí, quando a gente pensa em acessibilidade, não é só você chegar no lugar, é pagar as coisas. Acessibilidade também envolve dinheiro, né? Então, tudo muito caro. Então, quer dizer, pobre não pode ter, quem não tem grana, quem não tem um patrocínio, quem não tem uma vaquinha, quem não faz um catarse, por exemplo, e não tem, pega aí o pessoal que é assalariado, por exemplo, alguém que é caixa de supermercado, a pessoa nunca vai ficar surdo, então? Sim, é muito complicado. Eu falo muito sobre isso também, que uma coisa que eu aprendi com a minha deficiência é que tudo que é para deficiente é mais caro. A gente fala assim, a gente tem um benefício, né? A gente paga meia nos ingressos, isso, aquilo, mas é o único benefício que a gente tem. Porque tudo que a gente precisa adaptar a casa, a gente precisa adaptar um lugar, precisa de alguma coisa para se locomover, seja cadeira de roda, seja prótese, seja aparelho auditivo, seja o que for. É tudo muito caro, é extremamente caro. E o SUS, ele disponibiliza aparelhos auditivos, mas não tem essa tecnologia toda. Inclusive, o meu aparelho, ele é de uma marca chamada Phonak, que para mim foi a melhor. Eu já usei outras marcas, e para mim essa marca é a melhor. Mas o meu aparelho, ele é bem caro, porque ele é de última tecnologia. Eu tenho, né, uma parceria com a marca. Mas no SUS, eles também dão essa marca. Só que é um aparelho mais inferior, mas não deixa de ser bom, é um aparelho muito bom também. Só que não tem todas essas tecnologias que no caso do meu tem e que eu acho que é essencial para todas as pessoas com deficiência. Porque eu tenho um aparelho que chama Roger, não foi eu que dei o nome, ele chama Roger mesmo, o nome do aparelho. E ele é um microfonezinho que ele manda o som para o meu aparelho auditivo. Então eu posso conectar ele na televisão e assistir televisão, ouvindo o som da televisão no nível que eu quiser, sem incomodar outras pessoas, que eu posso aumentar e abaixar só pra mim. Eu levo ele pros lugares que nem eu tô numa roda de amigos, eu coloco ele em cima da mesa, ele manda o som pro meu aparelho, então eu escuto as pessoas bem no meu ouvido, eu escuto bem nítido as pessoas, e pra mim eu acho que é um aparelho que todas as pessoas com deficiência auditiva deviam ter, que ele dá uma liberdade muito grande pra gente. Antes de eu ter ele, eu não saía sozinha de casa, eu tinha que sair sempre com alguém pra me ajudar a me comunicar, e ele foi maravilhoso pra mim. Hoje eu consigo fazer tudo sozinha quando eu tô com ele. E então, infelizmente, ele é caro, é tudo muito caro mesmo. E eu falo que o problema não é nem as empresas, que eu acho que as empresas trazer essas tecnologias é muito legal pra gente que tem deficiência auditiva. O problema são outras empresas que não ajudam, como fala, não patrocinam, não dão esse suporte para que as coisas acabam custando um pouquinho mais barato, né? Eu recebi até uma mensagem esses dias, num vídeo meu, de uma moça que é amputada, e ela falou muitas coisas assim, tipo assim, ela meio que ficou muito brava comigo, porque ela falou que eu romantizava a clínica de prótese, porque eu falava muito da clínica da minha prótese. Ela falou que eu romantizava a amputação e que não é assim, é tudo muito caro, tudo muito difícil, e ela sofria muito com tudo isso. E eu fiz um vídeo usando o comentário dela, onde eu mostrei todo o meu processo da amputação e da perda auditiva e todos os stories que eu postei desde o início, onde eu chorava, onde eu fiz a campanha para conseguir o meu aparelho auditivo, para conseguir a minha prótese, onde eu falei que a fisioterapia machucava, que doía, que era muito complicado. Eu nunca escondi isso de ninguém, sabe? Eu mostro o lado bom e o lado ruim. Eu mostro as clínicas de próteses que são da minha confiança, que as componentes da prótese que são da minha confiança, mas eu também falo que, olha, tudo tem o seu valor. Tudo vai depender do quanto você pode desembolsar, tudo vai depender do quanto você quer desembolsar nisso. Se você não tem condições, faz uma vaquinha. Eu fiz uma campanha para conseguir ir atrás das minhas coisas. Então, infelizmente, é caro. É realmente tudo muito caro. E eu acho que falta, talvez, até o incentivo do governo
para financiar mais isso, sabe? Financiar mais essas tecnologias. Eu acho que se o governo mesmo financiasse mais isso, talvez sairia muito mais barato. Mas, infelizmente, agora, vamos supor, você abre uma clínica de prótese e você quer trazer essa tecnologia ótima para trazer uma prótese muito boa para os seus pacientes. Você vai desembolsar do seu dinheiro, do seu bolso, entendeu? Hoje em dia é assim, por isso que, infelizmente, acaba saindo mais caro. Pois é. E é duro, você falou aí, tocou num ponto também nevrálgico, que é hater em todas as áreas, inclusive entre áreas de pessoas que deviam estar se apoiando, né? Sim. Assim, graças a Deus eu não tenho muito hate. Eu não tenho muito. Mas os que vêm, eu vejo que são pessoas que às vezes nem me conhecem, nem me acompanham. Tipo, algum vídeo meu viralizou, porque meus vídeos viralizam muito e acaba atraindo muita atenção de pessoas novas. E às vezes é algum vídeo que viralizou e a pessoa nem sabe, tipo, não entra no meu perfil pra ver a minha história, sabe? Não entra pra ver quem eu sou, e sim se baseia em um único vídeo. E aí quando eu faço que nem vídeos brincando sobre a amputação, sobre a perda auditiva, nossa, muitas pessoas me xingam falando, meu, por que você tá zombando disso? É uma coisa tão complicada. Eu falei, cara, eu não tô zombando de uma pessoa com deficiência, eu tô falando de mim. Eu tô rindo de mim, da minha história. Eu nunca usei de exemplo nenhum outra deficiência. Eu nunca usei de exemplo nenhum outra pessoa. Eu sempre falei de mim. Então é a forma como eu lido comigo, é a minha vida. Se eu sou uma pessoa com deficiência e eu lido dessa forma, qual que é o problema eu falar de mim, sabe? Mas é complicado, as pessoas confundem muitas. Esse é o mal da rede social, né? tem dois lados. Eu aprendi a lidar. Uhum. Hoje em dia eu tenho um esquema. Eu faço assim, se algum vídeo meu viraliza, eu não leio os comentários. Uhum. Eu não leio, porque eu sei que vai ter muito comentário que vai me tirar do sério ali, e eu sou ariana. Então, assim, eu sou simpática, que todo mundo fala, nossa, tem uma cara de anjo, mas é porque ninguém me viu brava. Eu sou muito, quando eu perco a linha, nossa senhora. E aí eu tento não ler os comentários. Agora, assim, se algum vídeo que bate normalmente o número significante de comentários que os meus conteúdos bate quando é os meus seguidores, aí eu leio, eu comento, eu interajo, porque eu sei que são os meus seguidores, são as pessoas que me acompanham e que sabe que me conhece. Agora, quando algum vídeo viraliza muito, assim, que tem vários comentários de gente que não me conhece, que vem de fora, eu não leio, porque eu sei que vai ter hate, eu sei que vão falar besteira. Aí eu já me desestresso. Tá certo. Não, e é muito engraçado isso, né? Porque, de novo, eu acho que muito da nossa vida reflete o nosso enfoque sobre a vida, né? E como eu falei já no comecinho aqui da nossa gravação, para o tempo que você entrou para esse rol de portadores de deficiência, você deu uma volta, assim, monstro, muito rápida, né? E acho que isso, de novo, não acho que não é uma questão de romantizar, não é rir da desgraça alheia, né? Mas eu acho que é principalmente você dizer assim, cara, eu tenho que continuar vivendo, né? Você é uma moça jovem, você tem aí 30, né, que você falou? Agora eu tô com 30. Você tá com 30, então você passou aí pelo retorno de Saturno com esse problema, né, com essa baita situação aí, e deu a volta por cima rapidamente. Então, digamos assim, você repaginou sua vida. Eu tentei. Foi muito complicado, porque quando aconteceu tudo isso, eu tava lidando com várias coisas, né? Eu falo muito para as pessoas veem a forma positiva como eu lidei com as coisas, mas muitas pessoas não entendem o que eu senti, não sabem como eu me senti. Muitas vezes eu tive que não demonstrar tanta fraqueza também pela minha família, né? Porque eu pensava assim, se eu cair, eles caem. E eles é a mesma coisa, é engraçado, né? Eles também tentavam se fazer muito forte para que eu não caísse. E aí acontece que um passou força para outro e a gente acabou se fortalecendo, né, nessa união. Mas foi muito complicado, eu tive que lidar com a perda do meu pai, logo em seguida eu tive a meningite, depois eu não tive nem tempo de ter o luto direito, já veio a pneumonia. Aconteceu tudo isso, perdi a audição, perdi os meus pés, a visão foi comprometida. E tudo isso aconteceu, eu tava num relacionamento, meu ex terminou comigo quando tudo isso aconteceu. Então, assim, foi um baque, assim, ó, um choque atrás do outro. E eu falei, quer saber? A vida tá me dando essas porradas que é pra eu seguir em frente, eu vou seguir em frente, eu vou dar minha cara pra bater. E eu dei e fui. E graças a Deus, deu certo.
Sim. Pois é. Então agora entramos numa área mais delicada. Se você não se sentir à vontade para falar, não fale. Mas você falou o seu ex, né? Então, que acabou terminando aí o relacionamento de vocês no meio do tiroteio. Mas Sim. aí é uma pena para ele, infelizmente, porque né? Que perdeu de apoiar e crescer junto, né? Sim. Mas aí fica a pergunta, né? Como é o relacionamento, como é a vida afetiva de uma pessoa com deficiência? O que mudou para você a partir de 2018? Então, eu não tenho vergonha de falar sobre nada, assim, da minha vida. Eu sempre falo, assim, que minha vida é um livro aberto que eu acho que serve de apoio para outras pessoas. E quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, meu ex... assim, eu não tenho muita noção de tempo, porque a minha médica fala que chama estresse pós-traumático da UTI. Então, a minha mente ficou muito embaralhada em várias coisas. Eu sei que foi logo depois que eu saí do hospital, porque eu lembro de ter voltado para casa e ter ligado para ele para contar como que estava sendo essa questão de voltar para casa e tal, e que agora a gente ia focar na reabilitação, tudo. E aí foi quando ele terminou comigo por telefone. Então, na minha concepção, assim, se não me engano, foi logo depois que eu voltei do hospital. E foi muito complicado no começo. Eu acho que isso foi muito difícil para minha autoestima. Eu tava muito baqueada. Porque eu pensava assim, pô, se ele que tava comigo não aguentou o baque, então eu não vou mais conseguir me relacionar com ninguém. Ninguém mais vai querer se relacionar com uma pessoa com deficiência, né? E aí foi muito complicado no começo. E para eu conseguir quebrar isso, eu precisei dar de cara com isso. O que eu fiz? Eu baixei o aplicativo de relacionamento. Falei, eu vou tentar, eu vou sair com uma pessoa num aplicativo de relacionamento, a pessoa, né, demete, e ver como que vai ser essa situação, porque eu preciso passar por isso para perder esse medo, senão eu ia me fechar completamente para qualquer relacionamento. E foi muito doido. Eu baixei o aplicativo, saí com um menino, e ele me tratava como uma princesa, assim, foi tipo foi uma experiência muito boa para mim. Eu acho que Deus fez as coisas tudo certinho, sabe? Porque colocou um cara muito incrível para mim na minha primeira experiência, saindo com alguém depois da minha amputação. E eu entendi que o problema não era a minha amputação, a minha deficiência, o problema são as pessoas. Tem pessoas que sabem lidar, tem pessoas que não sabem. E a gente vai dar de cara com essas pessoas ao longo da nossa vida inteira. Tem pessoas que vão saber lidar com isso, tem pessoas que não vão saber. E aí isso foi muito bom, me ajudou muito a entender isso. Hoje eu tenho uma vida super tranquila assim, em relação... Eu tenho minhas inseguranças, claro. Eu falo, a minha insegurança mais da deficiência auditiva, não é nem da prótese. Não é nem da amputação, é a deficiência auditiva mesmo. Mas eu tento sempre avisar as pessoas antes, quando eu vou sair, porque eu não gosto de pegar ninguém desprevenido. Então eu falo, olha, eu uso prótese, eu sempre posto foto, mas às vezes as pessoas não veem. Então eu falo, eu uso prótese, né, eu uso aparelho aditivo e tal. Ok, vamos. Saio tranquilamente. E é um date normal, como qualquer outro, sabe? Mas hoje eu acho que eu consigo lidar muito melhor com isso. No começo foi muito mais complicado. No começo me deu uma integração muito grande. Ô Letícia, deixa eu te fazer uma pergunta assim, né? Você literalmente, né? Você pode fazer a versão Letícia montada e desmontada, né? Agora eu estou desmontada. E daí me diz assim, você também aproveitou essas coisas assim para experimentar? Porque eu acho que quando a gente fala em relacionamento, as pessoas ainda são muito ligadas a uma questão apenas de sexualidade, né? Mas, quando a gente fala em relacionamento, existe algo mais profundo e existem níveis diferentes de relacionamento, né? Então, por exemplo, como você falou da tua visão, que também teve uma perda, e da sua audição, né? Por exemplo, você já partiu para explorar esse tipo de coisa? Tipo, vamos fazer uma relação sem se ouvir, apenas se sentindo. Sim, Né? já. Porque acho que isso é legal, não é? Não traz assim Cara, isso é diferente. Não, é muito legal. Inclusive, eu
gosto muito, que nem eu falei pra vocês, eu gosto muito de música, eu gosto de cinema, de filmes e tudo. E uma coisa que eu tento muito, independente do que eu assisto, pode ser até um desenho, eu tento tirar ensinamentos de tudo. Seja de uma letra de música, seja de um filme. Isso desde sempre, eu acho que sempre foi de mim isso. E quando eu não era ainda uma pessoa com deficiência, há muitos anos atrás, não sei se vocês já assistiram, mas é um clássico, teve um filme Intocáveis. Intocáveis. Que é um filme francês. E quando lançou esse filme, eu fui no cinema com o meu primeiro ex. Não foi esse, foi um outro ex, né? A gente foi no cinema assistir esse filme. E esse filme aborda muito isso, que é um cara que ele tem paralisia não, ele é paratleta, né? Paraplégico. Não, paraplégico, isso. Eu tô com atleta na cabeça. Uhum. Ele é paraplégico e ele tem isso de... O cuidador dele mostra para ele que ele pode ter, né, outras sensações, não só na questão física do órgão, né, sexual, mas também de outras partes do corpo. E ele ele sente tesão na orelha, né, com os toques na orelha. Isso foi uma coisa que me pegou muito naquela época já. E eu já entendi isso naquela época, eu já entendi que cada pessoa tem a sua forma de sentir prazer, independente da situação, independente da sua deficiência. Então, isso eu sempre levei comigo. E aí, quando aconteceu a minha deficiência, eu aprendi, eu meio que já sabia um pouco disso, já tinha um pouco dessa noção. Eu pesquisei um pouco mais sobre isso. E eu entendi que a gente pode aflorar outras partes do nosso corpo, até mentalmente, sem precisar de toque físico. Então, é muito louco isso. Só que eu acho que a pessoa tem que estar muito aberta a isso, né? É muito difícil encontrar pessoas que estejam abertas a isso hoje em dia, porque normalmente as pessoas estão mais acostumadas com toque físico mesmo e tal. Mas eu já tentei aflorar outros tipos de sensações. Isso é muito legal. Outro filme que fala também de situações assim mais extremas é aquele O Escafandro e a Borboleta. Você viu esse filme? Não, qual que é? O Escafandro e a Borboleta, né? Isso. É um Eu livro, né? Se não me engano. É muito legal, porque ele se não me engano, ele era um publicitário, né? É uma história real, acho, cara. Deixa eu pôr aqui o nome. Ele é um cara que ele era editor de uma revista famosa. Deixa eu achar aqui. É O Escafandro e a Borboleta. Que é a síndrome de encarceramento, né? Então a pessoa vai perdendo todo o contato ela não consegue mais se manifestar, a mente permanece intacta, só que o corpo não tem mais nenhuma resposta sensorial. Ele era diretor da revista Ele, não sei se é assim pronuncia. L, né? Que pronuncia. Aí ele foi diagnosticado com essa doença, assim. É bem a síndrome do encarceramento. E trata um pouco disso, né? De você ter dos relacionamentos humanos. Porque aí a gente sai, né? Isso é legal porque a gente sai da questão de relacionamento sexual / afetivo e vai para a área de relacionamento humano. Sim. O quanto você está disposto a aprender sobre o outro. Sim, verdade. O legal desse filme, eu vou pesquisar. Letícia, no filme mostra isso, mas ele escreveu o livro, que é baseado no filme, ele com a cuidadora dele criaram uma linguagem de escrita que ele piscava, né? Então ela ia mostrando as letras e ele piscava na que era. Letra A, ele piscava, sabe? Então ele foi escrevendo todo o livro com essa linguagem. E o livro foi baseado no filme, para fazer o filme. É bem interessante, realmente. Eu acho que é francês também, cara. Eu não tenho certeza. Depois a gente manda ali para você. Eu já mandei pra ela. Beleza. Eu vou precisar, inclusive, depois também do que aconteceu comigo, eu também assisti o filme do Stephen Hawking. Sim. Eu assisti também, é muito bom também. Fala muito também sobre isso. Nossa, tem muita coisa assim, interessante. Como eu falei, eu pego tudo que eu assisto. Eu gosto muito de dorama. Eu gosto muito de dorama. Mas é engraçado, porque eu tiro vários aprendizados sobre dorama. As pessoas pensam que é só aquele negócio bestinha de romance, mas não é. Tem um muito bom que chama Uma Advogada Extraordinária, que ela tem autismo. E ela é advogada e duvidam muito da capacidade dela. Só que ela é tipo assim, o Dr. House, só que da advocacia. Gente, ela é tipo, a advogada mais top que tem. Ela
consegue solucionar tudo que é caso. Porque ela tem como fala? Ela é sensível a essas coisas. Então, ela pega cada detalhezinho. Ela é muito perfeccionista por conta do autismo. Então, cada detalhezinho de um crime que aconteceu pra ela fazer lá como fala, incriminar a pessoa ou inocentar a pessoa que está sendo incriminada, ela pega cada detalhezinho e aí ela soluciona cada caso. E, gente, é muito incrível. E é um dorama. Então eu falei, cara, eu pego cada coisinha, assim, cada coisinha que eu assisto e eu tento tirar o máximo que eu puder de ensinamento de estudo. E isso sempre foi, desde antes da minha deficiência. Então eu acho que isso me ajudou a abrir muito a minha mente quando aconteceu a minha deficiência, saber lidar com tudo bem, entender muitas coisas. Ô Letícia, até aproveitando, provavelmente a gente está encaminhando aqui para uma reta final, mais um tempo aqui, para não tomar muito seu tempo também. E fala um pouquinho do Comfortcast, que você é host. É isso, né? Isso, é um podcast da clínica lá da minha prótese, né? A gente teve uma vez que a gente fez uma reunião e a gente estava pensando em coisas que a gente pudesse fazer para expandir um pouco mais essas informações sobre a prótese, além dos vídeos que a gente já cria, né, e tal. E aí, como o podcast é uma coisa que tá super em alta, né, e tal, eu falei, vamos ver que tal a gente lançar um podcast, né, onde a gente possa falar mais sobre as próteses, sobre a deficiência, não só a prótese, mas vários tipos de deficiência, e trazer um pouco mais, trazer pessoas que queiram contar suas histórias, que queiram falar mais sobre. E aí a gente lançou o Comfortcast, que é da ComfortPass, né? E eu sou host de lá, e assim, tem sido uma experiência incrível. Eu nunca tinha apresentado nada. No primeiro episódio eu tava muito nervosa. Eu falei, gente, eu dei a ideia, mas a minha ideia era que eles contratassem alguém pra apresentar. E aí, quando eles me chamaram, eu falei, vamos, mas eu fiquei bem apreensiva no começo. Mas hoje eu vejo que é uma coisa muito gostosa, assim, gosto muito da área da comunicação. E é um podcast que a gente fala muito, a gente aborda muito sobre os termos técnicos de prótese, para tirar as dúvidas das pessoas que também são pacientes de várias clínicas, mas tem várias dúvidas sobre as coisas técnicas da prótese. A gente também traz lançamentos sobre coisas de prótese. A gente traz histórias sobre pessoas que têm deficiência, seja que usa prótese ou que não usa, que é cega, que é surda, enfim, a gente traz tudo que está ao nosso alcance, a gente tenta trazer no Comfortcast, a gente tenta tornar ele mais acessível possível. Legal. E ele tá em vários streamings pra galera ouvir, assim. Ele tá no YouTube, eu não sei se tá atualizado no Spotify, que a gente começou a postar alguns episódios no Spotify, mas o nosso foco maior é o YouTube. E tem no Instagram os teasers, né, que a gente posta, mas é mais no YouTube, porque no YouTube a gente consegue colocar legenda, né, então a gente deixa mais no YouTube. Legal. É só para divulgar para os nossos ouvintes também aqui. Obrigada. A galera for ouvir aqui, então, Comfortcast, né? E pode só pesquisar no YouTube. E o seu arroba também do Instagram, né? Que é Letícia Fabri, com 2 Bs, né? É isso, né? Isso. Todas as redes sociais. Todas as minhas redes é Letícia Fabri. Eu tô em tudo. Só o Twitter, que antes eu não tava. Eu tava, aí eu excluí o meu perfil, porque o Twitter eu não tinha muito. Não sei mexer muito no Twitter. É muito engraçado. Eu sei mexer em várias redes sociais, mas o Twitter é uma coisa que me pega muito. E aí eu excluí. Aí agora que o Twitter voltou, eu falei, não, pera, eu vou tentar de novo. Aí eu baixei o Twitter de novo. Então ainda nem tenho seguidor lá. Eu tô começando no Twitter. Mas o resto, todas as minhas redes sociais, seja no TikTok, Kawaii, YouTube, Instagram, tudo. Legal. E deixa eu te fazer, então, a minha última pergunta. De tudo que a gente conversou, o que você gostaria de falar que a gente deixou para trás? Né? O que você dizia assim, puxa, eu estava com a expectativa de falar tal coisa e não veio à tona. Agora é a hora. Eu acho que a gente conversou sobre coisas muito importantes. Acho que não faltou. Às vezes é bom só ressaltar para as pessoas entenderem que pessoas com deficiência são pessoas normais, como todas as outras. A gente só tem nossas limitações, como todo mundo tem uma certa limitação, seja psicológica, sabe? A gente tem a nossa limitação física, mas isso não impede a gente de fazer as coisas que a gente gosta. A gente tem que ter nossa liberdade de conseguir fazer as coisas que a gente gosta, mas é muito importante quando rola empatia das outras pessoas também, de entender que nem sempre a gente vai conseguir fazer alguma coisa com 100% sozinha, e tá tudo bem.
sabe? Até para as pessoas que têm deficiência entender isso, que eu sei que elas se cobram muito, eu também me cobro. Diariamente, eu sempre falo, tá tudo bem pedir ajuda, mas às vezes eu me cobro muito de não pedir ajuda. Mas é muito bom a gente sempre trabalhar isso e principalmente a gente trabalhar a nossa autoestima, que eu acho que é um ponto muito importante para fazer com que a gente se sinta bem com o nosso corpo, com a gente, com o nosso psicológico, com tudo. Então é muito bom, quando eu falo trabalhar a autoestima, eu não falo só na parte física, não. É a gente se entender de dentro para fora. Entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer aceitar pra gente, o que a gente não quer aceitar. E saber lidar bem com isso. É só ressaltar mesmo. Legal. Bom, desde já, então, muito obrigado por você ter Obrigada a vocês. aceito o convite do Anderson. E é um prazer ter você aqui, tipo, super simpática, super aberta também, Obrigada. muito bacana. E a gente já deixa aqui para os nossos ouvintes, né, quem quiser conhecer mais sobre a Letícia, né, depois a gente, na edição, a gente coloca lá a tua arroba, tudo certinho, marca você lá, assim que sair o episódio e... Pô, sigam esse trabalho que tá muito legal. Obrigada, eu queria agradecer de coração. Obrigada mesmo pelo convite. É muito legal vocês abrirem um podcast de vocês para falar sobre isso. Então, eu queria agradecer e estar à disposição. Obrigado. E se você quiser participar de outros temas, né, que a gente sempre fala sobre cultura, música pop, né? Então a gente sempre tem esses espaços assim diversos, né? Fica à vontade, se você tiver algo que você queira anunciar, olha, está saindo um produto assim, que de repente pode ajudar e a gente queria fazer uma divulgação maior, fica à vontade que a gente é parceiraço. Isso. Obrigada mesmo. Obrigada de coração pelo convite e por abrir as portas para mim. Legal. Seja bem-vinda. Obrigada, beijo.